Aqui é para chamar ao vivo, né? Tarde, pessoal. E aí, como é que tá? Vão entrando aí, esperar o pessoal entrar. Então, pessoal, a gente está aqui mais um sábado à tarde e alguns anos atrás a gente tinha um programa todo sábado que era a rádio online, né? Nós tínhamos um servidor de rádio online, a gente mandava o link para as pessoas e as pessoas entravam e participavam, né? Muitas pessoas foram abençoadas, até mesmo fora da cidade, em outros estados, né? E eu lembro que era muito difícil, porque a gente tinha que ter uma forma de avisar a pessoa para entrar no computador naquele horário, entendeu? Então, aí eu falava de casa no microfone do computador, né? Ia através do link da internet e a pessoa ouvia em casa quando ela entrava no computador, no notebook e tal. Nem tablet não tinha na época, o celular não tinha essa disposição, né? E hoje a gente está retomando aí, né? Semana passada fizemos a primeira live. Essa é a live da Igreja Cristo é a Resposta. Para você que não me conhece, vai ver gravado depois. Eu sou o pastor Márcio Aranda. A gente está aqui na nossa sede em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Avenida Zaran. E nós estamos aqui para compartilhar a palavra, tirar um momento, um sábado à tarde aí para estar buscando a Deus, adorando a Deus. Você que é membro da nossa igreja, que está entrando aí, ó, tem um aviãozinho aqui do lado, ó. Você aperta ele e manda para as pessoas, tá? Tem um aviãozinho ali, ó, um triângulozinho apontando assim, aviãozinho de papel, né? Você coloca ali e envia para os seus contatos, pelo menos 5 contatos aí que você enviar já está ótimo, você já está praticando o ID já, amém? E nos tempos que a gente tem vivido, é claro que isso que eu vou falar ele serve para, sempre serviu, vamos dizer assim, né? Mas vamos falar especificamente nos tempos que a gente tem vivido, até por algo pessoal também que eu passei. A gente tem que buscar mais o Senhor. Não importa o quanto você busca, não importa se você vai da igreja todo domingo, coisa parecida, aquilo que você designa como buscar a Deus, mas a gente tem que buscar mais, a gente tem que colocar mais as coisas de Deus na nossa mente, porque o cosmos está com uma nova tática, né? Mais intensiva, né? Vamos dizer assim, que é a tática de tomar o tempo das pessoas. É muito tempo. Se você for colocar num papel ali o tempo que você fica na rede social, às vezes quando você se percebe, você está em vão ali, tá? Né? Eles criaram um método, uma forma que chama a atenção, que capta uma parte do cérebro da pessoa, que chama a atenção, mas que não dá fruto para a vida da pessoa, tá? Outra coisa é você entrar ali para resolver um problema, fazer um orçamento, dar diretrizes ali dentro do seu trabalho, conversar com as pessoas que trabalham com você, pegar serviço ou ver uma propaganda para poder ir atrás do serviço, né? E o entretenimento também, claro, faz parte da vida da pessoa. Só que eu quero dizer assim, aqueles momentos que você fica em vão. Muitas vezes você acorda, assim, você dá uma despertada, poxa, por que eu estou aqui tanto tempo, né? E ali você foi ver, já passou meia hora, 1 hora. E o tempo para você é algo essencial, é algo muito importante. Você tem que saber o que você faz com o seu tempo, não de uma forma de lei, mas você tem que saber de uma forma organizada, né? Por quê? Porque é necessário tempo com Deus. Por mais que a gente fuja dessa pregação, é necessário tempo com Deus. É necessário tempo. A nossa mente precisa ser irrigada com as coisas de Deus. É necessário. Não tem.
alternativa. Jesus falou assim: quem comer da minha carne, beber do meu sangue, ou seja, tem que ter uma ação claro, Jesus falou no sentido figurado, né? Mas no espírito tem que ter uma ação onde você assimilar Jesus, assimilar. Quando você lê a palavra, você está assimilando, você está ingerindo, né? Para dentro do teu ser a mente de Deus, junto com o poder do Espírito. Quando você vai à presença de Deus, se consagra no jejum, quando você passa tempo deixando o Espírito orar por você, ou quando você vai congregar de coração, vai ali naquela expectativa, né? Graça ali de receber um auxílio, receber um alimento, receber uma força, quando você louva o Senhor. Então, o que está acontecendo? Você está ingerindo Jesus, a mente de Deus, que é o pensamento, a sabedoria, o sentimento que você vai precisar para alguma situação. E as situações, ela acontece todo dia, gente, todo momento, decisões, situações, emoções, tentações, todo momento. Pega o exemplo de Jesus Cristo, quanto Jesus passava orando. Jesus atendia as pessoas, mas ele passava tempo em oração, ele buscava a Deus em oração, ele passava tempo com a pessoa do Espírito Santo, apesar de ser Jesus, né? Mas a Bíblia fala que ele esvaziou-se de si mesmo e escolheu esse caminho de buscar a Deus, e por escolher esse caminho ele se alimentava de Deus. Interessante, ele passava tempo dele. Lembra quando Jesus estava no barco, né, dormindo, aí veio a tempestade, os discípulos apavoraram e tal. Jesus estava dormindo por quê? Porque ele passava muito tempo em oração à madrugada. Quando acabava assim, vamos dizer, o expediente, né, de Jesus, ele ia orar, né? Às vezes a gente tem esses pensamentos, né? A gente tem a hora para orar. Claro que é importante você ter disciplina para moldar a sua carne, né? Mas às vezes você tem que ter uma quebra de rotina. O que é quebrar a rotina? Tipo, hoje você chega do seu trabalho, toma um banho, come uma comida e fala: agora eu vou assistir a minha série. Assista a série. Ou então um dia você pega e fala assim: não, hoje eu vou orar agora, vou mudar o ritmo. E passa um tempo trazendo as coisas de Deus. Então esse nosso trabalho, desde aquela época, né, da rádio, é para cooperar com a igreja, para cooperar com as pessoas que querem estar passando um tempo a mais com Deus. Isso aqui não é para substituir, né? Assistir a live, eu não vou na igreja, né? Pensamento fútil, tá? É para você passar mais. Se você não está trabalhando agora, está até descansando, que tem que participar de um momento de unção, de louvor, um momento de oração, um momento de palavra. Só vai acrescentar para você. E você tem a oportunidade de viver o ID. Então, nós aqui como igreja, a gente está abrindo mais uma oportunidade de você guardar a palavra. A gente está cumprindo o nosso papel, né? E está dando uma oportunidade para você. Por quê? Você recebe mais de Deus, mais uma unção, mais uma palavra. Você tem a oportunidade de viver o ID, que é o que? Lançando, enviando para as pessoas, indicando as pessoas para ouvir essa palavra, tá bom? Quem está aí agora, está me ouvindo bem? Dá um joia aí, fazendo favor. Estamos nas fases dos ajustes. Dá um joia aí. Tem que aprender como é que fixa a mensagem. Dá um joia aí. Amém, obrigado. Tá? Vamos fazer uma oração agora. E a gente vai louvar a Deus. E depois vamos compartilhar a palavra. Tá bom? Senhor, em nome de Jesus, nós te buscamos nesse momento. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pelo teu poder, pela tua unção. Em nome de Jesus Cristo, quebra toda barreira e fortaleza nesse momento. Vem abençoar cada um que nesse momento estiver juntamente conosco, aqueles que vão ver essa live depois. Que a tua palavra, que é vida, ela opere e realize aquilo para o qual o Senhor enviou. Purifica o nosso coração,
toda má intenção, de todo pensamento ruim, de toda fraqueza, de todo pecado que temos praticado hoje. Purifica o nosso coração e se revela, faz a tua obra em nós e através de nós. Nós te agradecemos, que o Senhor receba toda a honra e toda a glória em nome de Jesus.
seja exaltado, oh, seja exaltado, exaltado, oh, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Aleluia. Amém, gente. Amém. Então vamos compartilhar a palavra aí agora. Peço que você fique em espírito, tá? Apesar de você estar aí na comodidade, né? Na sua casa, de repente, mas fique no espírito, né? Mais uma vez vou dizer, quem quiser compartilhar, quiser não, tem um dever santo, né? De compartilhar, passa aí o aviãozinho aí pro pessoal. Se alguém quiser conversar alguma coisa depois da gente terminar aqui a live, né, no particular, pode mandar mensagem, né, aquele que o pessoal chama direct, a mensagem. Se você quiser um conselho, quiser alguma oração específica, ou se você quiser contribuir com a nossa obra, né, a gente pode passar alguma forma de você estar contribuindo, um número de Pix, né, para você mandar seu dízimo, sua oferta para a igreja. Mas fique à vontade depois da live de mandar o seu recado, e assim que possível, o mais rápido possível, a gente vai estar respondendo ali na medida do possível, tá bom? E qualquer dúvida que você tiver, né, que a gente tiver ao nosso alcance, a gente está aí para ajudar. Qualquer problema, situação que você venha estar passando, tá bom? E vamos adiante. Então, gente, hoje eu quero compartilhar, senti muito no meu coração trazer essa mensagem que fala sobre um poder que muitas vezes as pessoas não usam, não colocam em prática, né? Primeiro, entender uma cultura. Existem muitas palavras no linguajar evangélico da igreja, né, que eu chamo de cultura gospel, né? Essa cultura ela acabou tirando o conceito de algumas palavras, né? Por exemplo, a palavra glória, né? Quando a pessoa fala dá glória, né? Dê um glória para você alcançar a sua vitória, por exemplo, né? A palavra unção, né? Às vezes tem só um conceito errado, né? As línguas, né? Tem um conceito que às vezes as pessoas elas ficou meio defasado, né? Vamos dizer assim, o conceito errado. Um dos conceitos também é o conceito de poder, né? Quando fala culto de poder, né? O que é o poder, né? O que é o poder de Deus? Então, por exemplo, eu lembro uma vez que uma pessoa participava de um culto que a gente fazia, né? Numa casa, e ela foi umas 2 ou 3 vezes, depois ela não foi mais, né? E quando a gente foi perguntar o que tinha acontecido, por que ela não foi mais, ela comentou dizendo que não tinha poder na palavra, né? Ela gostava do sapato de fogo ali, do sapateado, né? E eu particularmente não prego desse jeito, né? Questão do meu jeito, né? Porque é certo ou é errado, nada disso, né? Que eu considere certo ou errado, é a minha forma, meu temperamento, né? A forma que Deus me dá a graça aí de pregar a palavra. Então, porque ela, na cabeça dela, o poder, até outra palavra também, né? Que foge o conceito da Bíblia, que é real, é a palavra fervor também. Mas a pessoa fala que, por exemplo, lá em Romanos diz: sede fervorosos no Espírito. Então, você tem que fazer uma oração fervorosa, né? Muitas vezes o diabo engana a pessoa. Ela não acha que a oração dela vai ser respondida, porque ela pensa no fervor
na intensidade, no tom de voz, no quanto ela vai falar, ela vai gritar até mesmo, né? Então, fervor está ligado ali à força, a gritar, falar alto, tá? Claro, tem pessoas que falam alto mesmo, é o jeito da pessoa. Mas uma pessoa que é melancólica, que fala baixinho, lá no canto e ora, né, sussurrando, ela pode estar com muito mais fervor que nós até mesmo. Sabe, você vê pela Bíblia, por exemplo, uma mulher que conseguiu uma resposta de Deus sem o relacionamento de Deus ser completo, né? Porque o relacionamento de Deus da lei para a graça se tornou completo, que foi a Ana, né? A mãe do profeta Samuel. Então a Bíblia fala que ela sussurrava ali, mexia a boca, né? Até o sacerdote achou que ela estava meio lelé, estava bêbada, né? Estava tomando uma e ia indo orar, né? Porque ele não via aquilo, as pessoas não oravam direto a Deus, elas ofereciam sacrifício. Então, quando ele viu aquela manifestação, né, sem fervor, vamos dizer, parecia ali, só mexendo a boca, e aquela oração, ela trouxe uma das maiores respostas de Deus para a humanidade, que foi Deus concedeu o milagre daquela mulher gerar o profeta Samuel. O profeta Samuel tem um significado gigantesco em sua passagem na terra, o propósito que ele cumpriu, aquilo que ele realizou, os momentos que ele ouviu a voz de Deus e ungiu pessoas, determinou os juízos de Deus, foram momentos importantes do propósito de Deus que ele participou, e foi fruto de uma oração que era, entendeu? Então, a palavra fervor, gente, não tem nada a ver, melhor, fervor não tem nada a ver com a intensidade, não é isso, né? Se você for ver a palavra no original grego, está ligado a fé e desejo. O que é, por exemplo, vamos fazer uma oração de fé. Você vai orar para que Deus salve o seu familiar, né? Você que está me ouvindo, que é nascido de novo, você tem que orar pelos seus familiares, tá? Todos os dias tirar um tempo no seu momento de oração com Deus, pedir a Deus para salvar os seus familiares. Deus, ele pode se mover na sua oração, se ela for fervorosa, né? Mas o que é o fervor? Fervor é a fé. O que é a fé? Certeza. Você crê antes, tá? No final nós vamos fazer essa oração, tá bom? Você tem que crer que Deus está te ouvindo, não pelos seus méritos, não pelas suas fraquezas, né? Deus vai deixar de te ouvir. Por quê? Porque Deus nos ouve porque nós somos justos, nós somos justiça de Deus em Cristo. Então, lá em Tiago diz que a oração de um justo, que é justificado por Jesus, ela é poderosa e eficaz. Então, primeira coisa, a pessoa tem que crer na sua oração. Ela acredita que Deus está ouvindo, que ela está ligada a Deus pelo Espírito, que ela está ligada a Deus pelo novo e vivo caminho, por meio de Jesus, pela fé em Jesus Cristo, tá? Então essa é a primeira ação. Então é a fé. E juntamente com a fé, né, para dar a liga ali na massa, é o desejo daquilo acontecer. Então eu vou orar por um familiar meu, né, que precisa de salvação. Eu tenho que crer que Deus está me ouvindo e que Deus vai fazer alguma coisa pela salvação dele, e depois eu tenho que desejar isso com o meu coração. Eu tenho que ter esse desejo, tá? Lá em Provérbios diz que Deus satisfaz o desejo do coração do justo. Então é interessante você ver esse mistério de Deus. Deus, ele só pode agir em conjunto, tá? Porque pela vontade de Deus, Deus quer salvar o seu familiar. Deus queria salvar você quando te salvou. Se você ainda não é salvo, Deus te ama, quer te salvar. Então é um desejo, mas Deus só pode se mover em conjunto com aqueles que são os seus filhos, aqueles que nasceram de novo, que estão na terra, né? Cumprir o plano de Deus. Então Deus, ele só pode agir em conjunto. Então quando você ora com desejo, você tem o desejo de Deus realizar, o desejo de Deus fazer. Primeiro você crê de forma certa, depois você deseja aquilo. O desejo tem que estar dentro do seu coração. Aí, unindo a fé e o desejo, forma-se o fervor,
que é o fervor de espírito, fervor na oração. Então, uma oração fervorosa, ela é caracterizada pelo desejo, pela fé e pelo desejo, só isso. Não tem nenhum critério, característica física por fora, né, externa, nada disso, tá? Então eu posso fechar o meu olho e fazer uma oração sussurrando a Deus, crendo que Ele está me ouvindo, e posso ir tendo o desejo daquilo acontecer, e sem falar alto, tá? Então eu posso fazer esse Deus abençoa, proteja e guarda o meu familiar, conduza ele à sua salvação. Então eu estou acreditando que Deus vai fazer alguma coisa e estou desejando aquilo também, juntamente com Deus, tá? Então isso é o fervor, tá bom, gente? Então não confunda mais, tá? Vamos quebrar esse jugo, tá bom? A gente tem uma missão na terra que é quebrar o conhecimento errado, né? Paulo falou: nossas armas não são carnais, mas são poderosas para destruir fortaleza. O que é uma fortaleza? Fortaleza era uma estrutura, né? Um prédio, uma estrutura grande lá que protegia um território, uma cidade, a entrada de uma cidade. Por que era fortaleza? Porque ele não permitia que os ataques inimigos passavam ali, né? Passasse dali. Então é a mesma coisa. As pessoas, você, por exemplo, cria uma conclusão de um pensamento, de uma qualquer coisa, definição que você tem, conceito, aquilo se torna uma fortaleza. Aquele pensamento é uma fortaleza para você. É impenetrável, nada muda o seu pensamento. Ninguém muda o seu pensamento. Então, o que acontece? Você precisa entender que só a sua rendição à palavra de Deus, só o desejo de você viver a palavra de Deus é que vai quebrar a fortaleza, tá? É igual eu chegar, por exemplo, com uma pessoa que está lá na pior estado de miséria, por exemplo, né? Ela mora num barraco, perdeu um emprego e tal, é uma pessoa honesta, justa e tudo mais, né? Só que ela está naquela situação, e aí eu chego para ela prometendo que Deus vai salvá-la, que Deus quer salvá-la, que é propósito de Deus salvá-la. Então, mas como essa pessoa vai aceitar isso vendo e sentindo aquele momento? Porque já tem uma fortaleza de miséria na mente dela, tem uma fortaleza de que é tudo ruim para ela, é fortaleza de que ninguém se importa com ela, é fortaleza de que não tem emprego para ela. E são pensamentos que formaram. Aí eu chego com a boa notícia do Evangelho e falo assim: não, você vai ser abençoado, vai dar certo o seu trabalho, vai dar certo. Você, daqui a um tempo, Deus vai se mover e você vai prosperar, vai sair dessa situação. É a vontade de Deus isso. Ou seja, o que é? A pregação do Evangelho com o poder de Deus tem a capacidade de destruir essa mentalidade, desde que a pessoa abra o coração e aceite. Amém? Então, por exemplo, se a pessoa está passando por uma enfermidade, né? Ela está doente, ela está passando um problema, está fazendo exames, precisa de uma intervenção, né? um descanso para a alma, da ansiedade de estar com a doença. Ela vai ter que mudar a mentalidade. Primeira coisa, ela tem que aceitar que Deus quer curá-la. Você que está me ouvindo, Deus se importa com a sua saúde, tá bom? Por isso você tem que ser o primeiro que cuida da sua saúde, né? É isso aí, você é o primeiro que cuida da sua saúde. Depois você tem que acreditar que Deus tem poder para te curar. A Bíblia relata que Jesus chegou próximo de um leproso, né? A lepra, a doença terrível, né? Naquela época ainda muito mais, vamos dizer assim. Hoje é mais controlado, mas naquela época era uma situação tão terrível que a pessoa ficava isolada da sua família, da sociedade, ficava isolada de todas as formas. E Jesus tinha acabado de pregar ali no Sermão do Monte, né? E ele, ao invés de ele ir para o meio da multidão, né? Jesus ele volta para trás, né? Vamos dizer assim. E logo se um leproso se lança aos seus pés, naquele momento. E aquele homem fala para ele a seguinte frase, ele fala assim: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me purificar. Então o que a gente identifica? Que tinha uma fortaleza na mente dele de que
Jesus era o representante de Deus e que tinha poder, mas ele não sabia se tinha vontade de curar. Entendeu? Então o que aconteceu? Jesus lançou a palavra e disse: eu quero. Aí você percebe a viagem daquela palavra, né? Entrou os ouvidos dele, a fé pelo ouvir, e formou a mente dele o quê? Que Deus tem vontade de curar, que Deus tem vontade de abençoar, que Deus não perguntou qual que foi o pecado dele que levou ele a ter lepra, mas simplesmente deu uma informação que queria curar. Quando ele recebeu a informação, Jesus já olhou para ele e falou: seja curado. Então a fé produziu. Então você é responsável por crer, o ser humano é responsável por acreditar. Então a fé produziu aquilo, porque ele teve a informação. Então o evangelho, né, a pregação é para levar a informação para as pessoas, e a pessoa ter a capacidade de deixar essa informação quebrar a fortaleza. Então aquele homem tinha uma fortaleza. E qual que era a fortaleza? Que Deus não queria curar, que Deus estava punindo ele, que Deus pôs a enfermidade nele, que Deus não se importava, estava indiferente com o problema dele. Às vezes você está pensando da mesma forma, você está indiferente, você acha que Deus está indiferente, melhor, né? Desculpa. Deus está indiferente ao seu problema, Deus não vê o seu problema, porque você não vê ninguém se manifestando pelo seu problema, então você acha que Deus está da mesma forma. Não, quero dizer para você, Deus te ama e Ele não está indiferente ao seu problema, não está a par, vamos dizer assim, não está nem aí para você. Ele quer te ajudar, mas tem que ter a conexão da sua fé para Deus agir, tá bom? Então a primeira coisa, Deus quer te curar, Deus quer abençoar você financeiramente, Deus quer trazer um revigor aí na sua alma, né, que anda ansioso, com tristeza. Deus quer conduzir você no chamado, no propósito dele para a sua vida, tá? Às vezes você foi um obreiro de Deus e parou no caminho. Deus nunca não está alheio a isso, ainda que pessoas tenham te prejudicado. Deus, ele não desistiu do seu chamado, tá bom? Então entenda tudo isso, tudo está na palavra de Deus, não é opinião minha, tá? Então, o trecho que eu quero ler para nós está aqui, ó. Filipenses 3, verso 10, fala assim: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Então, aqui já está sendo falado de questões muito profundas, né, de todo o processo de Deus. Só que Paulo fala dos princípios que ele tinha que compreender na terra: conhecer Cristo e o poder da ressurreição. Aí ele fala para poder participar da ressurreição dos mortos, que é o juízo de Deus, arrebatamento, essas outras coisas, tá? Não vamos entrar nisso hoje, mas vamos falar do que você precisa para agora: conhecer Cristo, poder da ressurreição. O que envolve? Na verdade, né, esqueci de falar, Paulo continua o texto e ele vai falar que ele ainda não havia alcançado isso e estava no processo de alcançar. Então a questão é essa: você tem que entender que existe um processo de preparação de Deus na sua alma, existe um processo onde Deus quer te ajudar a entender Ele, como Ele age. Então a nossa sociedade, ela é muito imediatista, principalmente os ocidentais, o brasileiro também, muito mais, né? Por quê? Muitas vezes as pessoas não querem ter o trabalho de construir as coisas, elas querem só ter aquilo pronto. Então, às vezes a pessoa não quer construir um patrimônio, ela não quer construir uma carreira, ela não quer construir uma vida espiritual, ela quer já pronto, entrar no lugar onde as coisas estão prontas, né? Então, só que ela não entende que, assim como toda construção humana precisa se passar por etapas, a construção do espírito com Deus, né, da vida com Deus, ela também passa por etapas. Então, por exemplo, você vê um exemplo na Bíblia que mostra que a etapa, ela faz falta na vida da pessoa. Por quê? Tem um trecho que mostra que Jesus, ele se depara com 10 leprosos. Olha os leprosos de novo, né? 10 leprosos.
E aqueles homens vêm, né, e pedem a misericórdia de Jesus ali para operar um milagre sobre eles. Jesus pega e dá uma palavra para eles, fala: vai até onde faz o sacrifício, que vocês vão receber uma bênção, né? E quando eles estavam indo, a obediência deles à palavra de Jesus trouxe a cura. Quando eles foram curados, os 10 foram curados, 10. Mas o que aconteceu? Eles foram embora, seguiram sua vida. Recebi minha bênção, tal, vou lá ver minha família, vou voltar a trabalhar, vou voltar para namorada, sei lá. Cada um se conduziu. Um voltou para agradecer. Aí você entende o processo. Primeiro processo, eles viram Jesus, receberam a informação de que ele curava. Aí Jesus se manifestou para eles, dando uma palavra. Aí eles obedeceram a palavra. Processo, está dentro do processo. No caminho da obediência, receberam de Deus, foram curados, milagre, transformou a vida deles. Só que o processo não parou, o processo continuou. Um deles entendeu, foi lá e voltou para agradecer. Gratidão faz parte do processo, tá? Dá uma parêntese. Gratidão não é só você falar obrigado Deus, tá? Nada disso, tá? Isso aí é o mínimo do mínimo do mínimo, tá bom? Gratidão, ela é uma prática constante, né? Salmo 50 vai falar sacrifícios de gratidão. Ofereçamos a Deus constantemente sacrifícios de gratidão, né? Então é uma parte importante do processo. E aí o cara voltou para agradecer. Quando ele voltou para agradecer, Jesus olhou e falou: mas só você? Todo mundo foi curado, os 10? O cara falou: todo mundo, mas eu voltei aqui para te agradecer. Aí Jesus falou o quê? Vá em paz, a sua fé te salvou. Talvez você não entenda o poder que tem isso, mas só dos 10 que foram curados, só um ouviu que é a fé que cura. Os outros 9 não ouviram. Os outros 9 continuaram com fortaleza na alma. Os outros 9 não entenderam como que a cura se manifestava. Os outros 9 não aprenderam sobre fé, não aprenderam que é a fé pessoal da pessoa que traz o poder. Eles não entenderam nada disso. Por quê? Eles não voltaram. Eles pararam o processo. Às vezes você está nessa situação. Eu fui na igreja, eu ia numa igreja tal, eu dava dízimo e tal, mas eu parei de ir. Aí minha vida está complicada agora. Por quê? Você parou o processo. Eu estou numa igreja, fui para outra e tal. Algum processo você parou. Você tem sido grato a Deus? Sou muito grato, graças a Deus, né? Eu falo graças a Deus toda hora. É isso que é gratidão? Então como é que eu entendo o processo e entendo o conceito das palavras? Estudando a palavra de Deus, velho. Estudando a Bíblia. Passando tempo com ela. Abrindo seu coração para o conhecimento que vem dela. Né? Então, é processo. Aí você coloca em prática o processo. Você pratica, você traz para a sua vida o processo. E quem vai te ajudar no processo todo? O Espírito Santo. Né? Eu tenho minha opinião sobre igreja. Então, você tem que entender o que Deus quer que você pense. Porque essas coisas vão ajustando sua vida. Daqui a pouco, você que é uma pessoa que se importa que os outros pensam, só vive em função disso, não liga mais, está livre disso. É uma libertação tremenda, maravilhosa, não se importar que os outros pensam, tá? Então, é uma fase. Então, o cara voltou, né, o leproso, ex-leproso, voltou e falou: Senhor, muito obrigado. Então, o que é o mistério que a gente está aprendendo hoje? Que a gratidão, né, nesse momento, a gratidão, ela revela mais de Deus para nós. É como se falar: você passou desse obstáculo, agora eu vou te dar como você passar do outro. E aí Jesus olhou e falou para ele: a sua fé te salvou. E aquele homem foi em paz, curado. Alguém que aperfeiçoou a gratidão e viu o efeito que ela tem. E ele saiu ainda por cima, saiu entendendo que era a fé dele que tinha que operar. E os outros 9? Os outros 9 ouviram sobre fé? Os outros 9 entenderam que tinha que ser grato? Os outros 9 praticaram gratidão? Então, interessante você compreender isso. Então, voltando, né, para o trecho que a gente leu, o poder da ressurreição é o poder, a operação de Deus dentro de nós, na nossa mentalidade.
nossa maneira de ver as coisas. Às vezes você tem uma mentalidade sobre relacionamento que está destruindo seu relacionamento, o seu jeito de ser. Ah, comigo é assim, eu penso assim. Só que não está dando fruto no seu relacionamento, está atrapalhando, né? Às vezes você tem um desvio de caráter que atrapalha você no seu negócio, na sua vida financeira. Você se sente com vantagem, mas eu acho que acaba te atrapalhando, né? Acaba te dando um caminho que você fica com a consciência pesada e ainda depois tem problemas maiores até. Sai de um probleminha aqui, uma vantagenzinha aqui, depois tem um problema maior. Deus quer te ensinar dentro do processo. Então você tem que aprender a andar com Deus. Eu não estou falando para você, vai para uma igreja. Às vezes dentro do processo é necessário participar de uma igreja. Entendeu? Tem tudo isso. Todas essas coisas você precisa compreender. Às vezes dentro dessa igreja você tem que entender o seu papel. Você vai se ajustando. Eu espero que você creia ali. A gente está com todo o amor compartilhando a palavra. Então, mas eu quero falar aqui, né, para a gente caminhar para encerrar. Poder da ressurreição. Tudo aquilo que Jesus trouxe quando Ele ressuscitou dos mortos. Primeiro ponto é a fé. É você crer naquilo, fé, certeza daquilo que não vemos. Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos. Não só morreu, mas ressuscitou, está vivo. Você crê que foi o Espírito Santo que ressuscitou Ele. Porque a morte de Jesus, claro que ela tem um significado, mas é a ressurreição que testifica o que Jesus fez. Então, quando Jesus morreu, Ele levou Ele te perdoou de todo pecado. Você é perdoado, você pode ter comunhão com Deus. Quando Jesus morreu, Ele levou a dor e a enfermidade do ser humano. Ele se foi maldito pendurado na cruz. Ele levou maldição de miséria. Quando Ele morreu, Ele levou toda a condenação, o escrito de dívida que nos era contrário, foi colocado sobre Ele. Então Satanás não tem mais poder de nos levar para o inferno, de acabar com a nossa vida mais. Mas Jesus levou toda essa condenação na sua morte. Mas quando Ele ressuscitou, Ele bateu o carimbo Ele trouxe o poder para a gente se apropriar de tudo isso. É como se a pessoa ela compra a casa na planta, né, já é dela. Mas quando ela recebe a chave da casa construída, ela entra, ela se apropria da casa. Então, reconhecer a morte de Jesus, o que Deus fez por você, enviando Jesus a morrer na cruz, o que significa a morte, que é a levar as dores, levar os pecados, o perdão, levar a miséria, né, levar a condenação, você entende aquele projeto. E quando você crê na ressurreição, você se apropria daquilo. Tem que ser uma verdade para você, porque é o poder da ressurreição. O maior, como diz o meu pastor, o maior acontecimento da história é a ressurreição de Jesus Cristo. O segundo maior vai ser a sua volta. Então o maior acontecimento da história tem que ser real para você. Você que já segue a Deus, está me vendo, eu vim aqui hoje, Deus, né, vai reativar a consciência da ressurreição do seu coração, em nome de Jesus. A consciência da ressurreição. Se você estiver aí, repete comigo: consciência da ressurreição de Jesus Cristo. Consciência da ressurreição. Fé na ressurreição de Jesus Cristo. Às vezes tem um problema aí te apurrinhando, atrapalhando sua vida. Você tem que trazer à tona a consciência da ressurreição. Se você ainda não é um cristão e está aqui nos prestigiando, entenda algo: Jesus Cristo morreu por você e ressuscitou dentre os mortos. Certa vez, eu vou contar esse testemunho para a gente orar. Eu fazia um culto na Santa Casa toda terça-feira, na época. E eu ia toda terça-feira, só que não era para os enfermos, era para os funcionários, tá? Era o pessoal. A gente tirava ali, era 10 a 15 minutos no máximo, porque era na troca de turno. Então tinha auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, até alguns médicos participavam.
e algumas pessoas que acompanhavam, né, as pessoas que estavam internadas. Então, um determinado dia, eu falei sobre tudo que nós falamos hoje, aqui, agora, e eu convoquei aquelas pessoas a crerem no poder da ressurreição. Eu desafiei elas a acreditar no poder da ressurreição, acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que ele ia provar isso se ela acreditasse, colocando uma situação, um pedido pessoal, um milagre que a pessoa precisava. E dentro daquele dia, né, da reunião, tinha uma pessoa que era acompanhante de um homem que já estava no estado terminal. Ele só estava esperando o dia para morrer. E a gente fez aquela oração, nós invocamos o nome do Senhor, nós invocamos o poder da ressurreição naquele momento, né? E fiz a oração e fui embora, né? Cumprimentei o pessoal e fui embora. No outro dia, uma das pessoas que lá trabalhava era um parente meu. Ele me ligou, nós nos encontramos, né? Estava um outro amigo dele que também trabalhava lá junto, e falou assim: olha, depois que você fez a oração, tinha uma mulher lá que estava acompanhando o marido para morrer, você fez a oração à tarde, no outro dia de manhã, o cara saiu andando, levantou e andou, e ele estava super magrinho, já totalmente debilitado, e ele andou, e o médico já está sondando ele para dar alta, mas o cara estava para morrer. E aí depois, 3 dias depois, a gente foi acompanhando, eles foram me informando, e ele realmente recebeu alta. E aí eu entendi que no momento que aquela mulher estava na oração, e nós pregamos o poder da ressurreição, no momento que eu conclamei, né, para que apresentasse algo ali, para trazer o poder da ressurreição sobre a causa, ela pediu pela vida do marido, pela saúde do marido. E Deus respondeu, o poder da ressurreição tocou nela, tocou na família, tocou na vida dele e curou ele. Então, o poder da ressurreição é real, depende da sua fé. Deus está pronto para agir. Eu creio, porque senão nem estaria aqui falando com você. Agora precisa que você creia, tá? Nós vamos fazer uma oração agora para invocar o poder da ressurreição. Se tiver algum parente que esteja enfermo, você precisa de uma ação financeira na sua vida, se está com alguma ansiedade, tristeza, não deixou você dormir, se você está enfermo, tem alguma enfermidade te incomodando, tá? Alguma situação de contenda na sua casa, qualquer coisa que Deus quer agir, você entendeu isso? Que Deus quer agir. Nós vamos orar, invocar o poder da ressurreição, e Deus vai agir nessa área. Você tem que crer junto. Amém? Você precisa crer junto para Deus atuar, tá? Vamos orar agora, né? Nós vamos ter um fundo aqui de louvor, tá? E você que está aí, onde você estiver, concentre-se agora, amém? E creia, simplesmente creia. No nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos aí onde você estiver. Se você estiver com a enfermidade, coloca a mão no local da enfermidade. Ou se for para alguma outra pessoa, imagina essa pessoa totalmente curada, te contando a notícia que está curada. Se é um problema financeiro, imagine você recebendo a notícia, o aumento, a provisão. Se é um problema de ansiedade, se imagine num lugar bonito, com você com a total alegria, ajudando outras pessoas. Se você quer voltar para o Senhor, saiba que Ele te recebe com os braços abertos. Se você quer conhecer Jesus Cristo e o poder da ressurreição, coloque a mão no seu coração e seja salvo em nome de Jesus. Nasça de novo agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco essas vidas, cada um de nós, diante do Teu altar, e eu invoco o poder da ressurreição. Jesus Cristo morreu sim, mas ressuscitou dentre os mortos. Jesus Cristo está vivo.
Então que agora, nesse momento, o Senhor prove, tocando essa pessoa com o poder da ressurreição. Eu declaro cura, milagre financeiro, declaro milagre espiritual, declaro uma cura da alma, declaro alegria, declaro novo nascimento, declaro que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Poder da ressurreição, toca essa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo toda a fortaleza do mal contra a vida dessa pessoa, toda a ação do inimigo, todo o espírito da cegueira, todo o espírito da enfermidade, todo o espírito da miséria, caia por terra em nome de Jesus. Declaro, Senhor, o teu favor, em nome de Jesus. Pelo poder da ressurreição, receba o que você precisa, receba aquilo que você colocou a fé, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Seja curado em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Receba a cura, o milagre do seu familiar, receba a provisão em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Jesus, toca com o teu favor, com o teu poder, com a tua graça, com a tua unção, Senhor. Nós te adoramos, aleluia, te bendizemos, te damos a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Em nome de Jesus, você que aquilo que você recebeu, você pode, se você comprovar, né, mais para frente, né, daqui a pouco, aquilo que você recebeu, manda para nós uma mensagem no direct, tá? Você quer nos conhecer mais do nosso ministério, nossa igreja, manda uma mensagem no direct que eu vou estar conversando com você, tá? Você quiser contribuir com algum dízimo, com alguma oferta, também manda mensagem lá, a gente passa um Pix para você fazer a oferta para a igreja, para o ministério, tá? Deus te abençoe muito, amém? Creia em Jesus, participe dos processos dele, tá? Vou mandar o recado aqui. Nossa igreja fica na Rua São Vicente 653, esquina com a Eduardo Eliazaran, tá? Aqui o pessoal de Campo Grande sabe. Teremos reuniões nos domingos, amanhã, 9 da manhã e 18 da noite. Temos canal no YouTube, tá? Procura no link da bio desse perfil tem o canal do YouTube. Segue a gente, compartilha lá, tem culto online. Para quem é de fora de Campo Grande, tem culto online, tá? Você que é daqui, vem para a igreja, tá bom? Temos a nossa igreja no Jardim Tarumã, tá? Amanhã o pessoal da região vai lá cultuar a Deus lá. Rua Verde Louro 1060, culto às 9 horas da manhã no domingo, tá bom, gente? Deus abençoe a todos, tá? Em nome de Jesus. Estou esperando lá quem for conversar qualquer coisa, tá bom? Deus abençoe.